Olá, meus queridos irmãos. Gostaria de, nesse dia, compartilhar com os irmãos o texto que está lá em Provérbios 14, versículos 26 e 27. Provérbios 14, 26 e 27, que nos diz assim: Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Amém? Vamos então orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, pois só o Senhor é santo. Te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Quero, Pai, colocar diante do Senhor cada pai, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, possa dar sabedoria, ó Pai, a eles, para que eles possam, ó Pai, viver de forma que glorifique ao Senhor. Ensina-os, Pai, o temor do Senhor, para que eles possam de fato e verdadeiramente instruir seus filhos. Abençoa, Pai, durante esse tempo que vamos estar falando sobre Tua Palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações e possa nos moldar, ó Pai, conforme a Tua santa e soberana vontade. Mas é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, Isamitiba é um psiquiatra e educador renomado aqui no Brasil. Antes de falecer, no ano de 2015, ele deixou entre seus escritos, um livro, que, ao ver de muitos, é um livro bastante provocativo, o livro intitulado Pais e Educadores de Alta Performance. Essa obra, esse livro, trata-se de uma obra que traça um perfil da educação brasileira e propõe condutas. Então, o autor tem aí como argumento, ele usa seu argumento com base em teorias apresentadas por ele mesmo, então, que podem, segundo ele, contribuir para a educação de alta performance do jovem brasileiro. O argumento é que a performance é muito mais do que desempenho. Ele vai dizer que performance é muito mais do que desempenho. A performance, na visão dele, é pensar e agir da melhor forma que podemos. Então, na visão desse autor, do Isamitiba, ele vai dizer que performance é muito mais do que desempenho. Performance, para ele, é pensar e agir da melhor forma que podemos. Então, é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês hoje. A performance não é só você e eu desempenharmos o papel de pai, mas é pensarmos e agirmos da melhor forma que podemos. Tá certo? Então, o argumento do autor, Isamitiba, é que nós precisamos de pais de alta performance para essa geração. Ou seja, homens que pensam e agem da melhor forma possível. Afinal, como atesta o próprio Isamitiba, a maioria dos pais e professores tem dificuldades em educar os filhos e também os alunos. Então, no caso dos pais, as experiências familiares, segundo ele, estão sendo insuficientes para formar valores. No caso dos educadores, não tem havido boa vontade que vença facilmente a falta de motivação para aprender. Portanto, diante de uma realidade onde tem sido insuficiente a comunicação de valores no contexto familiar, e essas crianças, esses alunos, quando chegam à escola, chegam sem nenhuma motivação para aprender, e os professores, por mais que tentem, se veem aquém, e é isso que, segundo ele, precisamos de pais e educadores que sejam de alta performance. É por isso que nós precisamos de pais e educadores que sejam de alta performance, ou seja, pais e educadores que pensam e que agem da melhor forma que podem. Então, nós vivemos em um mundo afetado por tantas modificações e crises recorrentes, que não é mais possível ser pais como se costuma ver por aí. Nós precisamos, então, melhorar. Nós precisamos mudar.
e recorrendo às saídas bíblicas, né, para atingirmos as deficiências desta e, quem sabe, das próximas gerações de pais. Né? Então, porque quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente para o livro de Juízes, né, a gente descobre que é preciso apenas uma geração. É preciso apenas uma geração para que uma nação inteira se desintegre. E o que nós temos assistido no Brasil é uma desintegração já não apenas de uma geração, mas de gerações. Então, nós precisamos da sabedoria de Provérbios, nós precisamos da sabedoria bíblica, especialmente conforme está expresso em Provérbios, porque Provérbios se trata de um livro, né, que se propõe a mostrar alguns caminhos, né, para pais, alguns caminhos para filhos, alguns caminhos para famílias e até mesmo para educadores. Né, com o fim de que todos aqueles que desejam ser pessoas melhores atinjam aí a alta performance que glorifica a Deus e abençoa os filhos. Então, o meu propósito nesse dia com cada um de vocês é olhar para o texto de Provérbios, olhar para esse texto que nós lemos, né, Provérbios 14, 26 e 27. É olhar para esse trecho da palavra de Deus, esse texto bíblico, e mostrar aqui 3 características de um pai de alta performance, né, de um pai que pensa e age da melhor forma possível. Tá certo? Então, a primeira delas, né, o que nós podemos aprender aí, essas 3 lições? A primeira lição é que pais de alta performance são homens de fé. Homens de fé não apenas para si mesmos, mas homens de fé aos olhos, né, dos filhos. Ou seja, nossos filhos, eles precisam ver estampados em nós todas as características, qualidades e atitudes que o Evangelho de Cristo produz. Então, pais de alta performance são homens de fé, né, aos olhos dos filhos. É nisso que consiste aí a formação de valores, né? Valores que nascem daquilo que nós comunicamos e da forma como nós nos comportamos segundo os valores que comunicamos. Então, nossos filhos precisam disso estampados diante dos olhos deles. E tudo começa conosco, pais e mães. Né? Então, Provérbios 14, versículo 26, começa: quem teme o Senhor está seguro. Né? Quem teme o Senhor está seguro. E o sábio, ele diz isso, meus queridos, para falar do tipo de pai que o filho precisa. Né? Porque ele vai, na sequência, né, a dizer que esse pai que teme ao Senhor, né, está seguro. Esse pai, e somente esse tipo de pai, consegue ser refúgio e fortaleza, né, para o seu filho ou para os seus filhos. Então, a primeira característica ou a primeira marca de um pai, né, de alta performance é que ele é homem de fé aos olhos dos filhos. Né? Qualidades que se esperam de um homem, né? Um provedor, um protetor. O que se espera ver num pai, além dessas qualidades, é o temor do Senhor. Então, no livro de Provérbios, olhando aqui para o livro de Provérbios, o verbo temer, olhando aqui para esse texto, significa muito mais do que um jeito de pensar ou de sentir. Trata-se de um relacionamento correto com Deus. Um relacionamento, sim, né, da forma como nós pensamos sobre Deus, da forma como nós nos sentimos em relação a Deus. E tudo isso se traduz em comportamento. Né? Temor a Deus, meus queridos irmãos, é uma espécie de submissão em adoração. Né? Adoração a Deus, que se revelou pelo seu Filho, né, segundo as Escrituras. Então, temor do Senhor é uma postura de adoração diante do Deus da salvação. Por exemplo, Provérbios 8, verso 13. Né? Provérbios 8, verso 13. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância. Né? Odeio o orgulho
e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Então, o mal aqui, segundo esse versículo, é o orgulho, arrogância, né? É corrupção em todos os sentidos, é palavras perversas. Então, meus queridos irmãos, os filhos precisam ver diferença nos pais, né? Ver diferença no comportamento dos pais. Ou seja, homens livres de orgulho, homens livres de arrogância, homens livres de todo tipo de corrupção e de palavras pervertidas. Tudo isso é produzido através do temor do Senhor. Então, pais de alta performance são, antes de tudo, homens de fé em Cristo. Homens de vida transformada pelo Espírito Santo, né? Homens de coração consagrado a Deus diante dos filhos. Então, quem teme o Senhor está seguro. Essa é a primeira marca, a primeira característica de um pai de alta performance. Ele teme ao Senhor. Ele está seguro nesse temor do Senhor e ele estampa isso diante dos filhos. A vida desse pai mostra diante dos filhos que ele é um homem temente a Deus. Agora, tem mais. A segunda a característica ou a segunda marca de um pai de alta performance é que eles são fortaleza para os filhos. Então, pais de alta performance são fortaleza para os filhos. Em primeiro lugar, eles são homens de fé aos olhos dos filhos. Em segundo lugar, eles são fortaleza para os filhos. Então, o verso 26 de Provérbios 14, né, complementa a ideia do texto e diz que esse pai que teme ao Senhor, esse pai que está seguro por temer ao Senhor, né, versículo 26, ele é refúgio para seus filhos. Ou seja, ele é um local onde os filhos podem se abrigar. E isso é importante. É importante que pais sejam assim. Porque o mal não somente nos ataca, como também nos atrai. Por isso que o pai precisa conhecer e comunicar aos filhos e também à família algo que seja mais forte, algo que seja muito mais atraente, né? Algo que seja muito melhor. Ou seja, o próprio Deus. Né? O próprio Deus. Então, pais de alta performance são homens que temem a Deus, confiam e refugiam-se em Deus e oferecem refúgio para seus filhos, apontando-os para Deus. Né? Falta isso, meus queridos. E como falta isso? Né? Provérbios 13, 14 repete a ideia, né, de Provérbios 14, 27 e vai dizer para nós como é que funciona essa fortaleza para os filhos. O pai de alta performance. Percebam aí, volte comigo um pouco, Provérbios 13, verso 14, que diz assim: a instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Então a ideia aqui, meus queridos irmãos, é essa, de que nossos filhos, eles sempre estão diante de armadilhas, né? E armadilhas de morte. Né? Nossos filhos estão sempre diante de ofertas, de seduções, de opiniões, diante de conceitos, diante de estilos de vida. Isso tudo, o tempo todo convocando-os, né? Chamando-os, né? Atraindo-os. Mas, na verdade, funcionam como armadilhas. Armadilhas desse mundo, né? Armadilhas da nossa própria carne, armadilhas do diabo. Armadilhas prontas para levá-los para a morte. E o pai de alta performance, ele oferece refúgio. Ele serve de fortaleza, na medida em que ele sabe instruir o filho. A instrução do sábio é fonte de vida.
E quem aceita essa instrução, ou seja, o filho que aceita essa instrução do pai, que é sábio, escapa, né, diz o texto, das armadilhas da morte. Então, quem é o pai sábio? É aquele que teme ao Senhor. Ele vai instruir seus filhos. E o filho que aceita essa instrução, ou os filhos que aceitam essa instrução, né, do pai que é sábio, do pai que teme ao Senhor, escapa, né, diz o texto, das armadilhas da morte. Então, a ideia é essa. A ideia é que eles, né, os filhos, já estão com os próprios pés prontos para pisar nas armadilhas. E, portanto, os pais estão sempre ali, prontos para servir de refúgio, para servir de fortaleza, né, para ser fonte de instrução que vai livrá-los, né, dos caminhos de morte, das armadilhas de morte. Então, pais de alta performance são fortaleza para os filhos, né? Esses pais instruem seus filhos no temor do Senhor, né? Então, em primeiro lugar, pais de alta performance são homens de fé aos olhos dos filhos. Homens que realmente mostram a fé que têm através das suas atitudes. E ali os filhos veem essa vida, né, de fé derramada ali sobre os seus olhos. E eles vão aprender com seus pais. Pais de alta performance, eles servem também como refúgio, como fortaleza para seus filhos. Mas há uma terceira característica, uma terceira marca, né, de um pai de alta performance, ou de pais, né, de alta performance. É que eles jorram como fonte de vida sobre os seus filhos. Vamos ler de novo aí o texto inicial, né? Esse texto ele é tão importante, e aquilo que é dito aqui pelo sábio é tão importante, né? Esse versículo ele é tão importante no coração do sábio que ele repete a mesma coisa 2 vezes no seu livro. E não é coincidência, meus queridos. Não é por acaso. É a tamanha importância que ele dá a este ensino, e que pais de alta performance, portanto, fazem bem em obedecê-lo. Provérbios 14, 27 primeiro, né? Provérbios 14, 27 vai nos dizer: o temor do Senhor é a fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte, né? Então, lá em 14, 13, aliás, em 13, 14, ele muda. Percebam aí, 13, 14. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Então, aqui nesse versículo ele muda, né? No verso 14 de Provérbios 13, é a instrução do sábio que é fonte de vida. Consegue perceber aí a mudança? Aqui em 13, 14, é a instrução do sábio que é fonte de vida. Agora, no 14, 27, é o temor do Senhor que é fonte de vida. Como que dizendo a nós, olha, não tem como um pai instruir verdadeiramente se ele não temer o Senhor. Não tem como um pai instruir verdadeiramente seu filho se ele não temer o Senhor. Não tem como. O tipo de instrução que acaba sendo a fonte de vida é aquela instrução que jorra do coração de um pai cheio do temor por Deus. Cheio do temor por Deus. De outra forma, né, o que a gente faz é criar filhos cheios de moralismo e nada de cristianismo. Então, quando não há o temor do Senhor, o que nós fazemos é criar filhos cheios de moralismos e nada de cristianismo. E é muito mais fácil, ouça bem, é muito mais fácil, né, um pai ser moralista do que ser cristão. É muito mais fácil encher nossos filhos de não podes e podes. É muito mais fácil encher nossos filhos de não devem e devem, do que enchê-los com princípios da palavra de Deus, para que aí sim
eles, diante das circunstâncias, tomarem as devidas decisões. Então consegue perceber aqui? Porque a gente sabe, a gente que é pai, quem é pai sabe disso. Voa, meus queridos, aquele período em que a gente ainda consegue ter uma coleira, uma rédea, né, nos filhos, como que dizendo, olha, vem cá. Não é assim? Voa aquele período em que a gente diz assim, olha, deita e dorme. E o menino diz, olha, não quero dormir. Cala a boca. Voa esse tempo. Passa rápido esse tempo. Né? Passa rápido. Voa aquele período, né, em que a gente diz porque não e pronto. Voa aquele tempo. Porque aquele tempo que você diz, olha, não porque não. E o filho ali se cala. Esse tempo passa rápido. Portanto, meus queridos, o que cabe a nós fazer, e aí os pais que não souberam fazer da forma certa, não souberam encher seus filhos de cristianismo, não souberam encher seus filhos de palavras de sabedoria bíblica, para na hora das decisões eles saberem decidir. Esses pais, na medida em que seus filhos crescem, e esses pais eles vão perdendo o controle sobre esses filhos, o que eles vão fazendo? Como eu disse, voa rápido o tempo em que nós temos o domínio sobre os filhos. Voa rápido o tempo em que a gente diz porque não e pronto, e acabou. A geração agora é totalmente diferente. Acabou-se aquele respeito pelos pais. Quando o pai simplesmente diz, olha, eu estou falando isso, estou dizendo porque eu sou seu pai. Eu estou mandando. E o filho ali se calava e obedecia. Sem precisar o pai dar explicações. Olha, essa é a minha vontade, eu sou seu pai e pronto. Acabou-se aquele tempo em que os filhos respeitavam de fato os pais. Hoje os filhos questionam a autoridade dos pais. E aí quando os pais se veem nesse momento perdendo o controle sobre esses filhos, o que é que eles vão fazendo? Muitos vão ameaçando, vão chantageando, vão gritando, se tornam brutos, né? Que vão tentar vencer no grito e no tapa muitas vezes, na ignorância. E por quê? Porque não souberam. Na medida em que Deus foi dando o tempo e a oportunidade, não souberam transformar, né, o tempo do Senhor, ou talvez não tiveram o temor do Senhor, né, não souberam transformar ali o temor do Senhor, ou talvez não tiveram o temor do Senhor, não souberam transformar isso em instrução que serve de fonte de vida. É por isso, irmãos, que nós temos dado tanto valor ao ensino e à instrução. Isso é muito importante. A Bíblia, ela traz para nós os preceitos para tudo na nossa vida. A Bíblia nos ensina perfeitamente como criar nossos filhos. Mas eu tenho dito, Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive nós, sabe muito bem como deve ser a criação de filhos, mas basta você olhar para as famílias. Cada família, cada pai, cada mãe tem o seu próprio jeito de criar seus filhos. E muitas vezes a gente escuta, olha, você cria seu filho desse jeito, deixa o meu que eu crio, vai ser assim. Mas Deus estabeleceu um padrão para a criação de filhos. E é o padrão de Deus que funciona. Mas nós somos teimosos. E por causa disso, muitos pais têm colhido as consequências. Por não dar ouvidos a Deus no que diz respeito à forma como devem criar seus filhos. Né? Então, pais de alta performance, eles temem ao Senhor. Eles são fonte de vida. Eles oferecem instrução. E eles fazem tudo isso com que objetivo? Para que os filhos escapem das armadilhas da morte. É com esse objetivo que os pais fazem isso. Para que os filhos escapem das armadilhas da morte. Eugene Peterson, na sua tradução da Bíblia, a Bíblia a Mensagem, ele traduz esse versículo da seguinte maneira.
O temor do Deus eterno, o temor do eterno, é uma fonte de vida que evita a morte. E aí ele vai e explica. Como águas cristalinas que lavam a lama suja. Muito interessante. O temor do eterno é uma fonte de vida que evita a morte. Como águas cristalinas que lavam a lama suja. Então, meus queridos, pais de alta performance têm um relacionamento tal com Deus que, em contato com eles, os filhos bebem da vida e da sabedoria que flui do trono de Deus. Ou seja, enxergam melhor e não se afogam no lamaçal de pecado e confusões. Escapam das armadilhas da morte por conseguirem agora enxergar cristalinamente a lama suja que a água da palavra lavou. Então, pais de alta performance são referencial de piedade, ou seja, homens de fé. Pais de alta performance são refúgio diante do perigo, ou seja, fortaleza para seus filhos. Pais de alta performance são refrigério na peregrinação, ou seja, eles jorram como fonte de vida para seus filhos. Provérbios 14, versículos 26 e 27. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas de morte, né? Ou da morte. Então, quer ser referencial de piedade? Seja alguém de fé na graça de Jesus Cristo. Quer ser referencial de piedade? Seja alguém de fé na graça de Cristo Jesus. Quer ser refúgio diante do perigo? Alcance refúgio para si em Jesus Cristo. Quer ser refrigério na peregrinação? Beba na fonte da água da vida, né, que é Jesus Cristo. Vou terminar esse nosso devocional ilustrando aqui o que foi falado com um relato sobre a vida do pai de John G. Paton, que foi fundamental para a coragem e o sucesso do filho missionário. Para que os irmãos saibam, John G. Paton foi missionário nas Ilhas Novas Hébridas, né, hoje chamadas Vanuatu, né, localizada ali entre o Havaí e a Austrália, no Pacífico. O local é paradisíaco, né, uma ilha da fantasia, né, de tanta beleza natural. Mas o desafio missionário ele foi medonho, foi gigantesco. Paton nasceu na Escócia em 1824. John Piper, pastor John Piper, pregando uma mensagem biográfica sobre a vida desse missionário, que morreu aos 82 anos. A história está lá no capítulo 2 do livro de Piper, né, páginas 63 ao 97, completando as aflições de Cristo, né, da Shed Publicações. Ele revela o que escavou ali como uma das razões para tanta coragem em face de tão violenta oposição nas missões. Então, a Piper ele vai transcreve, né, o tributo que Paton fez ao pai temente a Deus. O relato é tão comovente, meus queridos, quanto inspirador para pais que desejam abençoar seus filhos, sendo homens de fé aos seus olhos e servindo-lhes como fortaleza e fonte de onde jorra palavras de vida. Então, John Paton narra em sua autobiografia que havia uma pequena sala, né, o closet, que, via de regra, o seu pai usava para orar depois de cada refeição. Então, depois de cada refeição, o pai dele ia para essa sala e orava. As 11 crianças, ou seja, era Paton e mais 10, sabiam disso e respeitavam aquele lugar de oração do seu pai. Além de terem aprendido algo profundo, né, sobre Deus a partir da devoção de seu pai pela oração. Então, o impacto disso
em John Paton foi imenso. E ouça o que é que ele mesmo diz. Mesmo que tudo o mais, na fé, por alguma catástrofe impensável, fosse varrido da memória, fosse apagado do meu entendimento, minha alma voltaria para aquelas cenas anteriores e se trancaria mais uma vez, né, naquele closet santuário, né, ouvindo ainda o eco daqueles clamores a Deus, jogando fora todas as dúvidas com o apelo vitorioso. Ele caminhava com Deus. Por que eu não posso fazer o mesmo? Paton diz, olha, o pai dele, né? Ele caminhava com Deus. Por que eu não posso fazer o mesmo? E ele continua, jamais conseguirei explicar o quanto as orações feitas por meu pai naquela época me marcaram. Nem outra pessoa poderia entender. Quando ele se ajoelhava, e todos nós nos ajoelhávamos em torno dele para a adoração em família, ele derramava sua alma com lágrimas pela conversão do mundo pagão ao serviço de Jesus. E orava também por cada necessidade pessoal e doméstica. E todos nós, segundo Paton, dizendo ele, sentíamos-nos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo. E aprendemos a conhecê-lo e a amá-lo como nosso amigo divino. John Piper, meus queridos irmãos, ele recorta uma cena que capta muito bem a profundidade do amor existente entre J. Paton e seu pai. E o poder do impacto desse pai na vida de coragem e pureza inflexíveis do filho. Ele então relata o seguinte: chegara o momento do jovem Paton deixar o lar e ir para Glasgow para frequentar a escola de teologia e tornar-se um missionário no início dos seus 20 anos. Então, aos 20 anos, chega o momento dele ir para a escola teológica. E ele vai dizer, a distância de sua cidade natal até a estação de trem era uma caminhada de 64 quilômetros. Aí você imagina, né? Uma caminhada de 64 quilômetros. 40 anos depois, Paton escreveu o seguinte: meu querido pai caminhou comigo os primeiros 10 quilômetros da estrada. Seus conselhos e lágrimas e conversa celestial sobre aquela jornada de partida estão frescos em meu coração, como se tudo tivesse acontecido ontem. E as lágrimas correm livremente em minha face agora, como na época, sempre que a lembrança me leva às escondidas à cena. E aí ele relata, no último meio quilômetro ou perto disso, caminhamos juntos em um silêncio quase impenetrável. Meu pai, como era muitas vezes seu costume, segurava o chapéu na mão, enquanto seu longo cabelo loiro, né, na época loiro, mas nos últimos anos branco como a neve, ondeava como de uma garota sobre seus ombros. Seus lábios continuavam se movendo em oração silenciosa por mim, e suas lágrimas caíram rápidas quando nossos olhos se encontraram, pois toda fala era vã. Hesitávamos em chegar ao lugar designado para a partida. Ele agarrou firmemente a minha mão e, em silêncio por 1 minuto, depois disse de forma solene e carinhosa: Deus o abençoe, meu filho. Que o Deus do seu pai o faça ter sucesso e o proteja de todo o mal. Paton continua dizendo, olha, incapaz de dizer mais alguma coisa. Seus lábios continuaram movendo-se em oração silenciosa. Abraçamo-nos em lágrimas e partimos. Corri tão rápido quanto podia, e quando estava para virar em uma curva da estrada onde ele me perderia de vista, olhei para trás
e o vi ainda parado com a cabeça descoberta onde eu o deixara, olhando fixo para mim. Assinando então a Deus com meu chapéu, fiz a curva e em um instante saí de vista. Mas meu coração estava muito cheio e doído para me levar adiante. Então, elevando-me com cuidado, escalei o dique para ver se ele ainda estava onde o deixara. E naquele mesmo momento, tive um vislumbre dele escalando o dique procurando por mim. Ele não me viu. E depois de olhar ansioso na minha direção por um momento, ele desceu, virou em direção de casa e começou a retornar. A cabeça ainda descoberta e seu coração, tenho certeza, ainda enlevado em orações por mim. Observei através das lágrimas que me cegavam até sua forma se desvanecer. Então apressei-me em meu caminho, prometendo profundamente e diversas vezes, com a ajuda de Deus, viver e agir de maneira a nunca afligir, nem desonrar esse pai e a mãe que ele me dera. Que tremendo impacto de um pai na vida de um filho. O impacto da fé, oração, amor e disciplina desse pai foi imensurável na vida do filho missionário. Você pode ler isso tudo, né, no livro Completando as Aflições de Cristo, de John Piper. Veja o quanto é verdade na prática as palavras do sábio, Provérbios 14, aí, 26 e 27. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Meus queridos irmãos e amigos, meu desejo nesse dia é que Deus abençoe cada pai com graça, misericórdia e paz. Que o Senhor conceda sabedoria para desempenharmos bem essa tarefa tão honrosa de ser pai. E que possamos olhar para esse exemplo e de fato sermos pais, homens de fé aos olhos dos nossos filhos. Que as nossas condutas, né, diante dos nossos filhos corroborem com as palavras que nós falamos para eles. Que sejamos para nossos filhos refúgio, fortaleza. Que sejamos para nossos filhos fonte que jorra, né, vida. Fonte que jorra vida. Né? Que possamos instruir nossos filhos nos caminhos do Senhor. Pois de fato somente assim, né, veremos nossos filhos serem bem-sucedidos. Se não houver temor no Senhor, temor do Senhor, nada disso será possível. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe, não somente hoje, mas todos os dias possamos viver para a honra e glória do nosso Deus. E que todos os dias possam ser felizes para nós pais, né, que instruem seus filhos segundo os preceitos do Senhor em sua palavra. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Acompanha aí, Igreja Batista Regular Getsemane no YouTube, tá certo? Se inscreve lá, ativa o sininho, quando tiver postagem você vai ser notificado. Deus abençoe e até mais.